E aí galera, beleza? Essa é a nossa 12ª aula referente ao software GXORC 3 e nessa aula nós vamos estar tratando de falhas, ok? E a gente vai estar falando também sobre armazenamento de dados, como a gente armazenar dados referente a falhas. Imaginamos que a gente tem um processo, uma máquina, tá? E essa máquina ela tem um sistema, por exemplo, de proteções, por exemplo, relé falta de fase, a gente tem relé térmico referente ao motor, tá? Um processo simples. E a gente precisa de dados de quando essas máquinas ela parar, né, por qualquer motivo que seja, por exemplo, um botão de emergência, alguma coisa do tipo, a gente precisa que ela armazene esses dados para que a gente necessite ver qual foi o motivo da parada, né? E quantas vezes essa parada ela obteve, ok? Então dá para a gente montar um sistema bem prático, bem fácil mesmo de sistema de falha aqui com vocês, utilizando variáveis, tá? Porque aí a variável ela serve exatamente para isso, para a gente criar, né, palavras onde ela vai me diagnosticar e vai me mostrar exatamente o que está acontecendo. Então vamos pensar em um projeto. Eu vou pensar aqui como se fosse uma partida direta, ok? Mas utilizando alguns itens, por exemplo, relé falta de fase, relé térmico, né, botão de emergência e assim sucessivamente, tá? Então o botão de emergência é o modo de parada de emergência, então é um modo de falha, né? A máquina entrou em alguma coisa ali, eu apertei o botão de emergência, então ele entrou em falha, tá? O botão de desliga não entra, tá, nesse critério. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar, por exemplo, os itens que eu vou estar alocando nesse meu projeto, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na área de devices, tá? Device comment e device comment. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar inserindo, por exemplo, os itens que eu vou querer estar trabalhando. Então eu vou iniciar, por exemplo, assim, ó, pelo relé falta de fase, tá? Relé falta de fase. O meu segundo item, tá? Vai ser meu relé térmico. O meu terceiro item de falha vai ser o botão de emergência. O meu quarto item já não vai entrar no critério de falhas, mas ele vai entrar no critério de desligamento, tá bom? Então vai ser meu botão de desliga, tá? Então vai ser meu desliga. Eu vou ter um liga. Já na questão de saída, que vai ser minha saída Y0, eu vou ter o meu motor aqui, ok? Que ele vai ser feito esse acionamento. Esse motor ele gira alguma coisa, ele vai bater alguma massa, alguma coisa do tipo. E eu tenho que ter esse sistema, tá? De saber quantas vezes essa máquina parou por motivos de falha, ok? Então vamos lá para a nossa área de programação. E eu vou começar aqui, por exemplo, por x0. Coloquei meu x0, vou colocar o meu x1, tá? LD x1, meu LD x2, o meu LD x3, o meu LD x4. Então dessa forma eu iniciei pela minha parte de segurança de falhas, depois eu pelo meu botão de desliga e meu botão de liga, ok? Aqui, o que eu vou estar criando? Vou estar criando algo em paralelo, tá? Um OR Y0, ok? E aqui eu vou estar criando um Alt Y0, tá? Então aqui eu tenho um sistema de partida direta com alguns sistemas de proteção. Então, a gente tem que subentender o seguinte, que lá fora, todos esses sinais aqui, ó, até o meu X3 está recebendo um sinal de um contato fechado. Porque meu relé falta de fase, ele é um contato aberto, porém, quando ele recebe sinal das três fases, ele fecha, ou seja, ele vai estar mandando um sinal direto para o meu X0. O relé térmico, ele recebe um sinal do 95 e 96 do meu relé térmico, que é um contato fechado. O botão de emergência, ele recebe um sinal do contato 1 e 2, que é um contato fechado. E o meu botão de desliga, ele vai receber também um sinal, que é de um botão normalmente fechado, 1 e 2. Beleza? O único que se encontra em aberto lá fora mesmo, externamente, é o meu botão que liga, que ele é 3 e 4, tá? Então aqui a gente tem o nosso sistema
criado, que é uma partida direta. Agora a gente tem que pensar, né, como é que a gente faz para criar, por exemplo, um sistema de falha, né, referente a cada item, né, e, e a quantidade de cada item foi acionado, ok? Então o que que a gente tem que pensar em relação ao sistema, tá? A gente tem que pegar, por exemplo, referenciar esse primeiro item aqui, que é um relé falta de fase, e a gente vai dizer o seguinte, ó, olha, quando esse cara, né, ele for fechado, né, ele parar de mandar sinal, né, ele vai me emitir um sinal para mim, ok? Então eu vou associar ele, por exemplo, ao meu x0, tá? Então é uma associação da entrada. Então o relé de falta de fase, ele for fechado, ele vai me emitir um sinal, tá? E esse sinal a gente vai estar levando ele para um contador, tá? Então a gente vai estar escrevendo aqui, ó, C0, e a gente põe o limite, por exemplo, de no máximo 10 paradas por ciclo, tá? Por dia, por exemplo, alguma coisa do tempo do referente a isso. Então C0K10. Então criei, tá? Um contador. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V e dá um Ctrl V. Mas o que que a gente vai mudar de referência? É apenas as nossas escalas aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar como X1 e aqui eu vou colocar como X2. Referente ao contador, também aqui a gente tem que mudar a referência dele. Aqui tem que ser C1 e aqui tem que ser C2, ok? Fica mais fácil de a gente compreender. E aí a gente tem os nossos contadores aqui que vai, né, fazer uma contagem de quantas vezes esses caras aqui foram acionados, ok? Então a gente tem essa questão aí em detalhes, tá? Que a gente pode fazer essa associação. Agora a gente pode montar um sistema em que a gente contabilize um total de paradas, tá? Então a gente pode pegar bem simples, tá? A gente vai pegar esse cara aqui, vamos alocar ele aqui. Vou fazer um OR, né, de x1 e aqui embaixo eu vou fazer um outro, né, com contato paralelo de x2. Todos esses contatos eu vou estar levando ele, tá, para um contador, tá? Eu vou estar chamando de C3, ok? C3. Então a gente vai ter o limite de, por exemplo, 30, que é a somatória dos três aqui. Então aqui eu tenho a leitura de quantas vezes a máquina foi parada, tá? E aqui eu tenho a derivação de por que ela foi parada, ok? Então a gente tem isso aí, esse sisteminha criado aí, beleza? Então é bem bacana isso. Só que aí, ó, a gente pode muito bem fazer definições aqui agora, trabalhando com variáveis. Então como é que a gente pode definir essa questão de variáveis, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar nesse cara e a gente vai falar bem assim, olha, esse aqui vai ser uma parada, né? Vai ser uma parada sobre o relé falta de fase. Então eu preciso determinar aqui, tá? Que isso aqui vai ser meu falta de fase. Então eu vou escrever assim, ó, falta underline de fase. E eu vou dar um OK. Ele vai me criar essa área para me determinar uma variável, tá? Eu posso determinar essa variável como local e como global, independente do que a gente vai estar fazendo, tá bom? Mas aqui nessa área de data type, a gente tem que determinar que ele é uma referência de countering, tá? Que é um contador. Então a gente vai definir isso aqui. Quando eu der um OK, ele vai criar, tá? Essa palavra aqui, ó, na minha área local label, tá? Que é um falta de fase e o meu data type é um countering, tá? A gente volta para a área de programação, ou seja, eu fiz uma referência que esse contador aqui, ele é uma referência do meu falta de fase, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com os demais. No caso, esse aqui vai ser o relé térmico. Então a gente vai determinar assim, ó. Vamos tirar o C1 e vamos determinar assim, ó, que ele vai ser nosso relé térmico. Vou dar um OK. Eu faço o mesmo processo no data type. Vou selecionar que ele vai ser um countering, tá? E dou um OK. Ele criou também meu relé térmico na área de local label. Vamos voltar para a área de programação. Aqui vai ser nosso emergência, tá? Então aqui, ó, emergência. Então dou um OK, seleciono o modo country, tá? Então dou um OK,
vai criar essa área novamente e venho para cá. Então estou determinando variáveis para cada contador e determinando o que esses contadores são de fato, tá? E aqui vai ser parada total, tá? Então a gente vai escrever aqui, ó, parada total. Então vamos definir também como country, tá? Nessa área aqui. Dá um OK. Voltando para nossa área de programação. E aqui a gente tem nossa formação, tá? Agora a gente vai fazer um rebuild para ver se tem uma falha no sistema. Ele não detectou nenhuma falha e nós vamos fazer a simulação, tá, desse sistema, ok? No primeiro instante ele vai detectar logo 3 falhas, porque esses contatos são fechados, e ele vai contabilizar aqui, ok? Ele vai contabilizar como se fosse uma falha, porque ele mandou as falhas ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora ver se ele vai contabilizar uma ou ele vai contabilizar 3. Vamos lá. Ele vai fazer contabilidade aqui já, ó, nesse valor. 1, tá? Beleza. Mas por que ele contabilizou? Porque a gente ainda tem que fazer a simulação e indicar para o nosso software, tá? Que a minha entrada lá fora, tá? Minhas entradas digitais estão recebendo sinal. Ou seja, essa entrada que está recebendo, essa outra e essa outra aqui também estão recebendo sinais. Ou seja, aqui ó, ele fez uma contabilidade de 2 paradas. A gente pode também estar criando, tá? Algo para fazer um auto reset e a gente poder simular do zero, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? O que eu vou estar fazendo? Eu vou sair de modo de simulação e eu vou estar criando um reset para todos esses itens. Então a gente vai aqui, ó, LD M0, ok? Bom, e após a gente criar o nosso M0, a gente vai estar criando os resets referente a cada item desse. Ou seja, a gente vai estar escrevendo assim a palavra RST, que é o nosso reset, tá? E a gente vai determinar que isso aqui vai ser uma bobina. E aqui, ó, ele cria uma área que é pra gente determinar o que a gente vai estar escrevendo, tá? Então, por exemplo, vou estar diminuindo aqui. Nesse primeiro item, o que a gente vai estar escrevendo? Relé falta de fase, tá? Então é o falta de fase. Então a gente vai clicar aqui e vai escrever aqui, ó, falta. Aí ele já me dá aqui, ó, falta de fase, né? Então a gente seleciona ele, seleciona novamente aqui que ele vai ser do tipo bobina, tá? E a gente dá um OK. E eu criei um reset do meu relé falta de fase. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C. E aí eu vou dar um Ctrl V para baixo, um Ctrl V para baixo. Vou interligar uma linha a outra, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Coloquei tudo em paralelo, tá? E ainda a gente ainda tem mais outra aqui, tá? Que a gente tem que fazer associar isso aqui. Então são 4, né? Contadores que a gente precisa. Só que a gente só precisa mudar a referência, tá? No caso esse aqui, quem é esse nosso aqui? A segunda parada. O primeiro foi falta de fase, o segundo é o relé térmico. A gente tem que determinar aqui que é uma bobina. Dá um OK. Aqui é o nosso botão de emergência, então é minha emergência. Determinei aqui que é minha emergência. E aqui, se eu não me engano, está escrito a palavra total. Deixa eu dar uma confirmada aqui, tá? Parada total. Então a gente tem que determinar aqui, ó, parada. Seleciona e seleciona aqui que é uma bobina. Então dessa forma a gente criou um reset que vai resetar o todo aqui, beleza? Pronto, rebuild, simulação. Vai fazer a transferência e vamos fazer o mesmo processo novamente, tá? Então em modo online, modo de simulação. Vamos fazer o acionamento desses itens. Vamos zerar aqui, tá? Fazendo essa memória aqui, ó. Vamos zerar. E aqui a gente consegue fazer a simulação. Vou fazer a partida de novo do meu sistema e vou simular de novo que foi via relé térmico. Aí, ó, ele mandou um sinal para cá, uma contagem aqui e uma contagem na minha parada total. Ou seja, eu tenho diagnósticos, eu tenho feedbacks, tá? Dessa referência. Fui lá, resetei meu relé térmico. Consegui funcionar meu motor novamente.
tá? E aí agora eu fui lá e apertei meu botão de emergência por algum motivo lá emergencial. Cliquei aqui, ele fez uma contabilidade, tá? Na minha variável de emergência e ele também fez uma somatória aqui da parada total, ou seja, eu tive duas paradas, sendo que dessas duas paradas, uma foi por emergência e a outra foi via térmico. Fui lá, destravei, meu motor parou, né? E aí botei para funcionar novamente e aí teve uma queda de tensão, então deu caiu uma fase, tá? Então vou fazer o acionamento, ele também deu uma leitura aqui, ou seja, eu tive três paradas totais e cada parada aqui ele me disse o seguinte no meu sistema como feedback: uma parada foi falta de fase, a outra foi relé térmico e a outra foi por emergência. Então dessa forma aqui a gente consegue montar um sistema de falhas que a gente pode fazer essa demonstração, tá, para o nosso sistema, né? Informando ali, olha, as minhas paradas foram feitas por tais motivos. Eu tive tantas paradas totais e aí eu tenho descrito, né, qual foi cada parada, né? Eu vou ter ali separadamente qual foi o motivo de cada parada da minha máquina pelo sistema de falhas, né? Sendo elas tanto pela falta de fase, pelo relé térmico ou pela parada de emergência. Beleza, galera? Então dessa forma aí eu mostrei para vocês como montar um sistema para vocês utilizarem variáveis e utilizando também um sistema de falhas dentro do seu sistema de programação. Beleza? Então para quem gostou, já deixa aquele like e compartilha, tamo junto, é nóis.